você nunca foi lá mesmo, né? Pois é, mas o calouro, né, marinheiro de primeira viagem. Tá, a minha profissão secular, tá, eu sou militar da reserva, até o ano passado, até 2024, trabalhava no centro de lançamento de Alcântara, e eu era responsável por calibrar o lançador. Eu costumava dizer assim, meu Deus do céu, se eu calibrar isso errado, e esse foguete for lançado e cair na cidade operar, eu sou o culpado. Pois é, mas Deus é tão bom, de infinita misericórdia e poder, que abençoava as minhas mãos, e todas as vezes que o foguete era lançado, chegava no destino certo, e nunca caiu na cidade operar. Glória a Deus. Glória a Deus, senão o mundo todo ia saber. Ainda bem que eu já fui para a reserva, não vou por esse risco, não é não, Daniel? Glória a Deus. Mas todas as vezes eu trabalhei com isso, não, mas aí toda a minha carreira. Mas meus queridos, eu quero falar de uma coisa que Deus fez na minha vida, aleluia, quando eu recebi o novo de Deus, o vinho novo de Deus, amados, amém? E aí, eu não vou nem pedir para a mídia projetar Mateus 9,17. Tá? Eu sei que vocês têm tudo alinhavado aqui, porque eu acredito que vocês ouviram tanto esse versículo esses dias, que certamente esse versículo já faz parte de vocês, amém? Amém. Ok, mas eu queria pegar somente o finalzinho dele, onde diz o seguinte, aí eu não trouxe meu tablet, eu trouxe aqui meu celular, com algumas projeções, vira e mexe, eu vou precisar fazer uns acessos a ele, mas acredito que não vai ser muitas das vezes, e sem poder, e eu vou me ater somente. Esqueci de fazer um pedido, tá? Eu esqueci de fazer um pedido, tá bom? Eu só funciono de um jeito, é incrível isso, né? Só funciono de um jeito. Eu sou muito, vamos dizer assim, talvez imperativo. Talvez. A minha mulher disse que eu sou um pouco imperativo. Então eu sou muito zoadento, eu sou muito espalhafatoso, eu não me contenho e eu preciso da ajuda de vocês, amém? Amém. Obreiro, como é que a gente pode lhe ajudar? Meu amado, se tudo aquilo que eu disser, você achar que é verdade, eu só queria que você dissesse glória a Deus. Amém. Se você achar que o que eu estou falando é uma verdade, que você simplesmente fale glória a Deus. Aleluia. Ou então, amém. Amém. Só isso, tá bem? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E lá na igreja nós temos um dizer. Enquanto o pastor César é amém ou não amém? Amém. Pois é, o irmão Fernando Ribeiro, pastor Paulo, eu não sei se o senhor sabe, mas lá na igreja eu sou conhecido como o irmão desglória. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa de errado, não dá certo, eu digo, desglória. Então o que acontece? Os irmãos aprenderam. Então quando a coisa não vai fluindo, aí, desglória, entendeu? Porque da minha boca ou só sai glória, ou só sai desglória. Eu não consigo ficar calado. Depois que o novo vinho desceu sobre a minha vida, eu agora sou um crente fervoroso. Glória a Deus, aleluia. Sou um crente realmente suadento, glória a Deus. E por quê? Vamos lá. De todo esse versículo, eu tenho certeza que vocês já ouviram de tudo isso. Eu gostaria de me ater daqui para cá, deste ponto para esse. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Essa peça aqui muito bonita que foi apresentada me ajudou bastante. Onde eu vendo ali os jovens. Cadê os jovens que fizeram a apresentação? Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. Essa apresentação, e aqui nós vimos aqui que eles falaram sobre o vinho novo. E nós já ouvimos falar que o vinho novo são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da nova aliança, amém? Amém. E que vocês escutaram desde a quinta-feira, pastor Paulo, quinta-feira, sexta-feira e hoje, sobre o vinho novo. Falando que o vinho novo, portanto, são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus, então traz alegria, amém? E nós vimos aqui que a alegria foi transbordante, amém? Nós vimos aqui o irmão que estava com a sua mochila 0 quilômetro, aqui, o irmão Barroso. Cadê o Barroso? Deus abençoe você. E o Barroso aqui representando, ele era uma velha criatura, mas as pessoas quando começaram a falar de Jesus para eles, embriagado, o vinho desceu sobre a vida dele, e Barroso, que era um homem
que no nome dele tem barro. Barro por quê? Porque o homem é feito de barro. Era o quê? Um vaso feito de barro velho. Mas o Senhor, Ele pegou aquele barro velho, aleluia, e renovou, e transformou, e fez com que nas suas mãos agora fosse um barro novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque o vinho novo de Deus, que são os ensinamentos de Deus, ele precisa de quê? Odres novos, precisa de barro novo. Mas pastor, obreiro, os odres são feitos de barro? Não, são feitos de couro de um animal, sim ou não? Sim. O animal precisava ser primeiro o quê? Morto. Se estava sendo servido ali com odre, era necessário que aquele primeiro animal fosse o quê? Morto. Eu hoje, pastor Paulo, que me permita, eu não queria me ater muito ao vinho novo, porque eu tenho certeza que muito foi falado sobre o vinho novo.